A maneira como cuidamos dos recursos naturais influencia diretamente o desenvolvimento das cidades, a qualidade de vida da população e o futuro das próximas gerações. Nesse contexto, compreender as conexões entre os ecossistemas, as comunidades locais e as políticas públicas é fundamental para construir soluções mais sustentáveis e duradouras. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade, iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp. E para conversar sobre natureza, sociedade e a gestão dos recursos naturais, nós recebemos aqui em nosso estúdio a diretora adjunta de pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Patrícia Pinho. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Prazer, Thales. Um orgulho estar aqui, com vocês. Obrigada. Bom, a Patrícia, gente, é pesquisadora reconhecida internacionalmente por suas contribuições na área de conservação ambiental, desenvolvimento humano e gestão de recursos de uso comum. E a primeira pergunta que eu quero fazer, Patrícia, é qual que é a relação entre preservação da Amazônia e a disponibilidade da água nas cidades brasileiras? Muito boa pergunta, né? Eu acho que primeiro, é interessante a gente situar quando a gente fala da Amazônia, do que a gente está falando, né? Eu acho que existe uma ideia também de recurso infinito, né? Uma abundância de recursos hídricos, os rios mais caudulosos e extensos que a gente tem, enfim, de uma segunda maneira, ele está sendo realmente muito impactado por grandes empreendimentos, desenvolvimento de infraestrutura, né, as hidrelétricas, grandes cidades ou pequenas cidades, né, que estão gerando ali um aumento da população e também os dejetos, né, uma poluição visível, né, de todos os níveis que a gente pode pensar. A outra, né, dimensão da Amazônia, né, para chegar diretamente na relevância que ela tem, é que ela tem esse papel para além da própria escala da região, né, para outras regiões da América do Sul e internacionalmente, sobre a ciclagem, né, da umidade que vem da floresta, né, que gera ali uma pluma que a gente chama, né, desse recurso hídrico que vai irrigar outras regiões, né? Inclusive favorecer mecanismos de chuva em outras regiões do país, né? Uhum. Então, isso é um dos serviços ecossistêmicos que a Amazônia provê, né? Para além da regulação climática, para além da biodiversidade, de toda a diversidade ali que a gente tem de plantas e espécies, né? Então, essa é uma das maneiras aí da grande importância de abastecer realmente recursos hídricos para além, né, da região. E como o que acontece na Amazônia impacta diretamente a vida do ser humano nas grandes cidades brasileiras? Uma excelente pergunta, né? Porque é um desses serviços ecossistêmicos que é a regulação hídrica, né? Que chega através dessas plumas, ela irriga a agricultura. A agricultura chega na mesa do consumidor, né? Seja para produção de alimentos ou de commodities, chega na mesa de um consumidor em grandes centros urbanos como o de São Paulo, distantes, né? E internacionalmente também. Da mesma maneira, a geração de energia elétrica, né? Hoje a gente sabe que, embora os impactos da mudança climática na vazão dos rios da Amazônia já são realmente expressivas, né? E o futuro aponta por um decréscimo mesmo da disponibilidade hídrica na região, então há mais de 25% de falência disso, esperado aqui a 2030, mas ainda as grandes hidrelétricas, né, são construídas, estão sendo planejadas para a região, né? Então a gente apela para uma matriz hidrelétrica limpa, que não é muito limpa, né? Então, o próprio impacto que a gente tem na energia providenciada para outras regiões e grandes centros urbanos, vindas, então, da Amazônia, e com um custo expressivo, tanto para de biodiversidade, para as populações e etc., né? Da mesma maneira, a manipulação de produtos, né, da sociobio. O próprio açaí é um exemplo, né? O que a gente tem de produto da floresta, de relevância, que é de base e de cunho
cultural, tradicional, milenar, mas que está chegando à mesa de consumidores distantes e não só no país, né, internacionalmente. Então, isso também são formas de... eu citei 3 exemplos, alguns negativos, né, positivo, obviamente, de fornecimento de recursos hídricos, mas a geração de energia elétrica com um custo que modifica a paisagem, mas também oportunidades, como manter a floresta em pé, trazendo valor agregado a produtos que são de lá, né, tradicionais e que são super alimentos, né, então com benefícios que estão sendo mapeados e descobertos agora, né, embora rotulados como uma nova economia para a Amazônia milenar. Então acho que isso também mostra a conexão direta entre o que acontece na floresta e toda a dimensão dos serviços que ela providencia para quem que está distante, né, não só em grandes centros urbanos, no país e fora dele também. E Patrícia, você transita pela Amazônia, né? Tem experiências em comunidades indígenas, né? O que essas comunidades tradicionais podem ensinar para a gente sobre gestão sustentável da água e também dos recursos naturais, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente tem tentado e eu tenho me debruçado aí ao longo de quase 2 décadas de pesquisa, que eu acho que é infinito a contribuição da conceptualização e do entendimento do ser humano dentro desse contexto biofísico, climático, né? Então, acho que extrapola a nossa visão mais sintética, né, de como as coisas funcionam, da nossa separação, né, entre o que é meu, o que é seu, entre o que é o meio, o que é o ser humano, né? Então, acho que tudo isso são formas com que dialogam e mostram sustentabilidade na prática, né? Se é que esse conceito é apaziguado, né? Mas acho que tem formas, né? Por exemplo, o manejo e a gestão comunitária do uso do fogo, né? Que é uma coisa que hoje está ficando fora do controle pelas mudanças climáticas, a secura da floresta, mas ele é manipulado também milenarmente para enriquecimento do solo, provisão de alimento, elaboração, né, de rituais, enfim, né? Chamar a biodiversidade. Então tem vários atributos relacionados a isso que também são providenciar, né, estratégias, a própria gestão de recursos pesqueiros, monitoramento de quanto, né, qualidade e quantidade de água nos poços para comunidades, né, distantes. Então, é um manejo participativo, né? Então, é a comunidade, é a coesão social que realmente leva, né, a essas práticas que hoje a gente vê que para nós, vamos dizer, né, imbuídos aí dentro de um outro sistema, uma outra concepção, né, mais ocidental, existe um custo de transação muito alto, né, para a gente se organizar para qualquer coisa, para reunião do condomínio, né, ou para tirar o papel do chão, enfim, então tem um custo, né, porque a gente está muito individualizado, muito, né, nas nossas próprias bolhas, falando com os nossos pares, né, então tá visível isso, né? Como a gente tem pouca tolerância para ideias diferentes, culturas que saem então indígenas, né? Acho que a gente caminhou bastante, mas ainda tem. Eu estou um pouco pulando, mas assim para falar um pouco de como essa cultura também poderia e deveria chegar mais, né? Tanto a ciência está colaborando muito mais. Eu acho que está entendendo que existem processos, detalhes que a gente só vai conseguir fazer uma gestão da Amazônia, desse patrimônio, cuidar disso e ter resiliência climática se a gente unir essas forças, né, para ter relevância também em política pública. Eu acho que, enfim, já pensando também, né, o que ainda falta, né, para chegar para essas práticas, elas precisam ser visíveis, né, então elas precisam dessa visibilidade, desse financiamento e dessa coprodução mesmo, né, para resolver muitos assuntos. A gente já volta, vamos fazer um breve intervalo aqui. Tá gostando desse bate-papo falando da relação entre natureza, sociedade e gestão dos recursos naturais? Fique ligado então, a gente vai fazer mais perguntas aqui para Patrícia. A gente faz um rápido intervalo, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. Vocês viram então aí esse convite especial para acompanhar mais um encontro técnico AESABESP e FENASAN 2026, que neste ano vai comemorar os 40 anos da AESABESP, evento que acontece no Expo Center Norte em São Paulo, dos dias 20 a 22 de outubro. Aproveito também para pedir para você seguir a gente aqui, se inscrever no nosso canal, também acompanhar a AESABESP e a Sanias Online nas redes sociais. Essa participação de vocês fortalece muito o nosso trabalho, a divulgação de informações de qualidade sobre saneamento, sobre todos esses assuntos que tratamos aqui em nosso canal. Vamos dar continuidade então aqui ao bate-papo com a Patrícia do IPAM. Patrícia, quero te perguntar agora como experiências locais, né, podem inspirar políticas públicas de saneamento mais eficientes e participativas. Bom, como eu tinha comentado, eu acho que hoje a participação, né, assim, em muitos casos na região da Amazônia, por exemplo, a gente tem uma ausência de política pública, né? Então, é um hiato que as pessoas suprem, né, de alguma forma, com algumas estratégias, né? Então, por exemplo, jardim filtrantes, né? Então, quais as espécies que eles podem ali colocar e acessar dentro de uma região que eles sabem que tem um descarte de dejetos, seja ele, né, orgânico, inorgânico, né? Não é perfeito, mas existem, né, essas iniciativas coletivas, né? A própria organização do território para, né, ou das residências, para fazer com que isso, né, não chegue e não polua e não comprometa outros recursos, né? Existem casos até de barreiras mesmo com, de novo, né, com plantas, com vegetação, para impedir, né, migração ou contaminação da água por outros. Então, isso tem inspirado, né, trazido ali gestores de diferentes regiões para poder também se inspirar e ajudar, né? Porque, como eu disse, né, nem tudo é perfeito, né? Então, às vezes, a gente traz conhecimento técnico que pode ali beneficiar uma estratégia que é adaptativa, que é local, que é tradicional, que é cultural, né? E essas comunidades tradicionais, eles enxergam a água, a floresta, né, os recursos naturais de uma forma diferente que o homem aqui na cidade grande enxerga? Eles têm uma relação diferente? Eu acho, sem dúvida, né? Me sinto até assim, é isso, quanto mais a gente conhece isso, mais a gente sabe que essa é uma grande diferença. Né, da cultura tradicional, indígena, milenar, que vive na floresta, que vive da floresta, né? Então, acho que a gente tem uma visão etnocêntrica, né? Então, a gente tem uma visão também de uso, de apropriação daquele recurso, né? É o que a natureza nos dá, o que ela nos fornece, né? Então, hoje mesmo, né? Agora a gente tem falado da bioeconomia, né? Então, como se a gente precisasse colocar um valor naquilo, né? Um valor econômico, uma métrica que é tangível, né? Ao passo que quando você está com a floresta, com essa população, a floresta é parte, né? Você é parte do todo, né? Então não tem essa separação entre eu e você, né? O homem, a mulher, a natureza, as espécies, né? Então acho que tem uma literatura riquíssima no Brasil, Ameríndia, por exemplo, Eduardo Viveiros de Castro, né? Que fala muito do perspectivismo, né? Então que né, uma espécie se transforma no humano, um humano se transforma na espécie, e como ele tem os sonhos coletivos através do uso de plantas medicinais. Então eu acho que realmente é uma cosmologia que a gente pouco entende, né? E eu acho que a gente, por pouco entender, impõe, né, o nosso uso, né, totalmente forjado ali, instrumental da natureza nessas comunidades também, né? E eu acho que isso é uma grande visão que realmente ela é muito danosa, para o próprio ser humano, né, para o bem-estar do ser humano na Terra e para a própria proteção e equilíbrio aí planetário que a gente vê, né, hoje. E para finalizar, como que você enxerga a integração entre conhecimento científico e saberes tradicionais, né? Existe uma integração
ou não? São coisas separadas? Há espaço para conectá-los? Eu acho que há muito espaço, elas sem dúvida são coisas separadas, né. Eu acho que desde povos indígenas até, líderes, né, de comunidades, pensadores, de comunidades tradicionais, eles apontam, né, a gente tem uma visão, científica estruturada, né, dentro de um conceito, né, enquanto que a visão, né, do conhecimento, ela é orgânica, ela é experienciada, né, ela é tangível nos domínios, da interação com a natureza, né, e com não é só a natureza, o cosmos, né, como eu falei, o ciclo da lua influencia nas atividades pesqueiras que eles vão desenvolver, quando e como, na agricultura, o que, quando plantar, como, onde colher, né, os ciclos também de nascimento e morte, os ciclos de transição. Então, assim, existe uma conexão que a gente pouco toca, né, e quando a gente vai, a gente entende muito por uma organização de uma estrutura, né, da ciência externalizada, e acompanhada. Mas existe sim o espaço, né, de colaboração, né, então que não precisa ser da fricção, né, que não precisa ser do atrito ou de uma imposição, né, que hoje o que a gente vê é que existe uma imposição, né, então muitos indígenas têm que ser pesquisadores indígenas para eles poderem estar assinando artigos científicos ou para eles poderem ser visíveis, né, então tem alguns territórios, o Alto Rio Negro, eles querem uma universidade indígena, porque eles querem ser reconhecidos nesse campo de domínio, do domínio científico, porque é o que é válido, né? Então, quando você vai fazer uma política pública, o que entra, né? É um aporte do conhecimento indígena, difuso, né? Assim, oral, né? Passado de geração milenar? Não, entra a ciência, que está ali mais, né, compartimentada, enfim. Então, existem essas dissonâncias que hoje a gente tenta, né, não trazer, né, ter uma coisa mais equitativa, realmente, para ser efetiva, né, igualitária. Patrícia Pinho, do IPAM, muito obrigada pela sua Obrigada. presença aqui, em nome da TV Água e Saneamento e também da Sabesp, nosso agradecimento. Obrigada. E obrigado a vocês também que acompanharam esse bate-papo super legal. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre esse assunto, mas temos aqui o nosso tempo. E claro, se você quiser ter acesso a mais conteúdos de qualidade, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Muito obrigado e nos vemos então no próximo bate-papo do Diálogos da Água. Até lá! Tchau, tchau!